Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Qual que é a taxa de IPVA de um veleiro? Como funciona um barco à vela? Quanto custa morar no veleiro? Você não se sente meio claustrofóbico morando em um veleiro? De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou Renan Cirilo Alves, já fui condutor de turismo de aventura, um apaixonado pelas atividades de esporte de aventura, escalador, montanhista, trilheiro. Eu sou redisqueira, um montanhista carioca morando em Vitorinha, no Espírito Santo. Nas várias vertentes do montanhismo, escalada, trekking, e me metendo em outros esportes também, como a canoagem, a bike. Meu nome é Ellen Amaral, sou educadora física do interior de São Paulo, Salto. Sou montanhista, remadora, escaladora e, quem sabe, velejadora. Meu nome é Adriano Plotsky e eu sou velejador, youtuber e aprendiz de filósofo. Adriano, eu queria primeiramente te dar as boas-vindas de estar participando com a gente aqui no Na Trilha. É uma satisfação imensa, uma honra pra gente estar aqui. Pro ouvinte que tá ouvindo a gente e pro espectador que tá assistindo a gente aqui, a gente tá gravando num dia, digamos assim, comercial, um dia de semana, assim, e pros padrões dos praticantes de atividade de aventura, estamos na calada da noite, né? Mentira, 9h30, 10 horas é o horário que a gente tá gravando aqui, mas pra gente acaba sendo um pouquinho tarde, né? Enfim, todo mundo que tem aqui as suas atividades. E o Redi, né, Adriano, deixa eu até trazer aqui, foi ele quem trouxe essa indicação aqui para você participar conosco. Eu não lembro quando foi que a gente começou a conversar. E a gente já se apresentou, já trouxe ali as informações, mas e aí, Adriano, vamos gravar? Vamos. E aí, não deu, vamos deixar para depois. Tô para dizer que eu acho que já beira um ano aí que a gente tá tentando ter essa conversa. Pode ser, cara. Pois é, esse foi um ano cheio de lugares diferentes que eu velejei, né? Eu costumo ficar mais ou menos um mês, às vezes 3 meses em um lugar, e esse ano eu desci aqui pro Uruguai, onde eu tô agora, em Punta del Este, e parei em muitos lugares, assim, então dificulta às vezes me programar, né, para saber aonde que eu vou estar, em que lugar, e aproveitando as viagens, né, é importante aproveitar as janelas meteorológicas para descer, é meio complicado às vezes se comprometer com algumas datas, né? Talvez por isso eu desencontro. Acho que tem muitas perguntas que o público faz para você, isso aí a gente já vê isso, né, e das lives que você faz, dos conteúdos que você produz no seu canal do YouTube, daqui a pouco a gente vai falar deles, mas acho que não tem como a gente começar com uma outra pergunta, né, Redi? Como é que você começou? Por que você resolveu morar num veleiro e como é que você começou a velejar? Olha, foi da maneira mais idiota que eu acho que alguém pode começar. Não sei se eu conheço outra forma mais absurda de começar, mas eu tava nadando entre veleiros, aí eu vi uma galera fazendo churrasco no veleiro. E eu sou gaúcho, churrasco é tipo uma religião pra cá, assim, né, pro Rio Grande do Sul. Aí eu olhei e falei, cara, eu quero fazer churrasco ali, no mar, sabe, assim, ali. E aí eu, fiquei com essa imagem na cabeça, e aí fui atrás, né, ver como é que era velejar, se era muito caro, como é que e tal. E fui aprender a pilotar a minha churrasqueira autopropelida, assim, na real era isso. E aí descobri que velejar era muito legal, mais legal que fazer churrasco, né? E foi um hobby, comprei um barco de 16 pés, que é um barco pequeno e tal. E depois, mas sempre quis ir pro mar, essa coisa de fazer churrasco no mar, né? Churrasco assim, não é só fazer churrasco, mas morar no barco, passar um fim de semana na época. Aí eu descobri pessoas que moravam a bordo. E aí eu quis fazer um documentário sobre isso, mas aí eu gravei e pensei, poxa, eu gostei pra caramba de fazer isso, de gravar, de chegar nos lugares com o barco e entrevistar, né? Meio que uma experiência etnográfica até, assim, sabe? Porque eu não morava a bordo na época, né? Mas durante aquela gravação eu morava. E aí eu fui me encantando, vendo vários exemplos e tal, até que eu vi que era isso que eu queria na vida. Ó, que maneiro. E foi quando isso, mais ou menos? Em que ano, você lembra? Foi há uns 6 anos atrás. Acho que foi isso aí.
2016, por aí, né? Então tem pouco tempo, né? Eu achei que você velejava desde que era pequenininho. Pois é, Não, é porque não. a gente costuma trazer uma galera aqui, Adriano, aí, desde quando que você começou a navegar, desde quando que você começou a escalar, quando foi a primeira vez que você fez, aí o cara traz, não, quando eu era criança, tinha 3 anos, eu lembro que eu vi um barquinho, não sei o que, ela veio com esse papo aí, né, que falou que já saiu da maternidade já remando e tal, né, Ellen? Eu? Que eu velejo. Imagina! O remo na minha vida tem isso aí também, 6, 7 anos. Ah, Eu velejo, eu já velejo há uns 12 anos, mas Certo. que eu moro a bordo faz uns 6 anos. Eu tive uma fase, assim, nos 2 anos que eu ficava meio a meio, ou alguma coisa assim, sabe? Eu comecei a trabalhar a bordo também e tal, mas que eu moro a bordo é isso. Mas eu no Hashtag Sal também, cara, eu gosto de mostrar vários exemplos de vários velejadores. Eu não mostro só a minha vida, né? Mostro que tem outras pessoas que moram a bordo também, sempre possível, assim. Na verdade, a maior parte dos episódios é isso. Pra mostrar que não é uma coisa que você tem que ter na família, vela pra começar, ou que se você não começou como criança, agora já, sabe? Talvez, como para se tornar um esportista olímpico, assim, uma coisa, aí pode ser que você tem que começar muito cedo, como quase qualquer outro esporte olímpico de alto desempenho e tal, né? Mas para você se tornar um bom velejador, ou querer dar a volta até ao mundo, se quiser, ou quiser andar pela costa, você pode começar tarde. A boa parte das pessoas que realmente dá a volta ao mundo são aposentados europeus ou americanos que compram um barco lá com 60 anos, aprendem a velejar e saem, sabe? É óbvio que não é uma coisa assim, é muito simples pegar um barco e sair velejando por aí. Não estou falando isso. Precisa muitas horas de voo, precisa aprender, estudar uma série de coisas, né? Tipo, você começa com pequenas viagens pertinho e vai cada vez indo mais longe. Mas é uma coisa que eu justamente batalho para mostrar que, cara, você que tá aí sentado no sofá que não sabe nem nadar, você pode ser um velejador, entendeu? Sugiro nadar, aprender a nadar. Mas Primeiro, né? Você pode. Entende? Sim, mas assim, pra quem caiu de boia aqui, né? Não é de caiu de paraquedas, mas pra quem caiu de boia aqui e tá tendo esse contato pela primeira vez com esse tipo de experiência, você mora hoje em um veleiro. Sim, exatamente. Não tenho casa em terra, nada. A única coisa que eu tenho em terra, eventualmente, é quando eu deixo a roupa na lavanderia, aí eu tenho 1 ou 2 sacos de roupa suja em terra. Fora isso, tudo no barco. Ô, Redi, isso aí pra cobrador deve ser muito bom, hein? Imagina, você faz um cadastro lá naquela empresa telefônica lá e a conta de luz. Como é que funciona isso, Adriano? Você não tem um CEP? Cara, não te preocupa, as contas chegam, elas chegam. Eles te acham em qualquer canto, né? Não sei, que nem tipo, o governo brasileiro, todo mundo fala que é uma bagunça e tal, o recolhimento de imposto é perfeito, funciona, cara, as contas chegam. Então, assim, tipo, não as contas hoje, né, cara, na real, são todas digitais, né? Verdade. Você recebe em papel se você fazer, é muita questão de receber em papel, mas é quase tudo digital, débito em conta, então não tem muita diferença pro cobrador, eu acho, não, cara. Deve ser difícil você comprovar residência, né? Você mora onde? Hoje nessa praia, mas amanhã eu vou estar em outra. Sim, quando me perguntam, tem que fazer alguma coisa, assim, me perguntam, comprovante de residência. Manda foto do barco, eu falei assim, não é patrimônio, Manda residência. a localização, né, do GPS. Aí o cara, né, que tá ali perguntando, né, tipo, aí você começa a explicar assim, eu moro num barco, agora eu tô ali, não sei o que lá, o cara fica te olhando com uma cara, assim, tipo, me dá um endereço, por favor. Aí eu dou da minha mãe, sabe assim, tipo. Ok. Mas assim, já aconteceu casos, por exemplo, tipo, sei lá, na época da vacinação, tava na Ilha Grande, e aí, por exemplo, botei veleiro balanço, a praia tal, e sei lá, acho que eu tô registrado no SUS nesse endereço aí, sabe? Ele é grande. Pra quem não sabe, ele falou balanço aí, balanço é o nome do barco dele, né? Da casa, né? Da casa dele. Sim. Exatamente. Tá, e qual é o seu veleiro? É um Velamar 34. É um barco feito em 1989, e era um barco de regata, né? Regata e cruzeiro, não era puramente regata.
Eu digo que é tipo um Porsche dos anos 80, assim, tipo, era corrida, mas também era passeio, mas também já tá meio velho. É um esportivo assim, que agrada aí, né? É, O casco dele é fibra ou é madeira? é fibra de vidro. Fibra de vidro. Casco de Aí- madeira é lindo, cara, mas dá um trabalho. Era isso que eu ia falar, dá um trabalho de manutenção ferrado, né? Não? É, sim. É, não tem O coragem de casco ter um barco de madeira. que menos dá trabalho é o de fibra, que é mais fácil, assim, menos manutenção. Ou não tem isso? Ah, eu diria que sim. Eu diria que assim, que se não acontecer se tu não bater em nada e tal, eu acho que sim. O casco de fibra não é que não tenha manutenção, tem algumas coisas que podem acontecer como osmose e tal. Você tem que pintar o fundo, como qualquer outro veleiro, não importa, né? Mas é um material muito bom. Cada um tem fortes tem lado bom e lado ruim, assim, né? O de aço é um casco que, se você bater em alguma coisa, é melhor que seja de aço, o casco, né? Por outro lado, você tem que estar sempre pintando e cuidando da galvanização, porque ele enferruja, né? E tem o casco de alumínio, que é muito legal também. Só que é bem mais caro e tem um problema de corrosão galvânica, se não é bem feito, né? Que é não é oxidação, uma deterioração eletrônica, assim, né? Tipo, se eu encosto outro metal que rouba eletrons dele e tal. Mas eu diria assim, que de fibra, a maioria dos veleiros que moram, gente, aqui no Brasil e no mundo são de fibra. Porque eles podem ser feitos em série também. Isso foi uma das grandes sacadas que popularizaram os veleiros nos anos 60, por aí, e a classe média começou a ter veleiro nos Estados Unidos e na Europa, porque antes os barcos de lazer, eles eram de madeira, e madeira você faz um por vez, e precisa de gente muito habilitada do início ao fim para conseguir fazer, e era muito, muito caro. E com os barcos de fibra, né, de plástico, sei lá, um tipo de plástico, você consegue fazer uma forma e fazer eles em série. Então começa a ser um bem de consumo que a classe média desses países... Começa a diminuir o custo de produção, né? Sem dúvida. Isso tornou mais acessível e tornou velejar uma coisa da classe média mesmo, se velejar por esporte, né? O hobby, né, Agora, digamos. Você não acha que, assim, você tá falando que o fato de ser de fibra, de você conseguir fazer em produção, isso possibilitou a classe média, mas a gente não tá falando de Brasil, né? A gente tá falando de Europa e de América do Norte, né? Porque a gente tem uma faixa, já discuti isso com o Fux também, né? O Fux é o cara da vela oceânica, né? Caiaque. E a gente Caiaque. tem um litoral tão grande, e a gente tem pouca atividade náutica, pouca gente velejando, né? Em comparação ao que a gente tem de litoral. Pouca gente velejando, pouca gente remando, né? Agora a canoa havaiana tá em moda, mas daqui a pouco isso vai sumir também, né? Como já teve caiaque, como já teve um monte de outras coisas, né? Você tem... o porquê disso? Por que é tão difícil? Porque assim, eu me vejo, uma vez eu estava fazendo uma trilha lá por Paraty, aí cheguei ali, quase na boca, né, do canal de Mamanguá, tava o cara ali com um veleirinho pequenininho, dormindo numa rede. Eu falei, caraca, será que a juventude sabe que seria muito mais tranquilo morar num barco, ter um barco, encher... A gente tem um monte de marina, do que o cara tá se apertando num kitnet, numa confusão dessas, porque é tão caro a gente ter uma embarcação, vamos dizer assim. Ainda tem fábricas no Brasil? Ainda tem gente fabricando isso no Brasil? Sim, tem fábricas no Brasil, né? Assim, ó, claro, classe média no Brasil é um conceito muito amplo também, porque, tipo, metade da população brasileira ganha por volta de R$1.000, né? Então, assim, tipo, é difícil dizer assim que a vela é para todos no Brasil, como o carro não é para todos, como infelizmente, né? Moto não é para todos. Então, a gente tem que ter muito cuidado para falar isso no Brasil. Assim, quando eu falo que todos podem velejar, também é porque de repente eu já estou falando para um determinado público que me escuta e tal, né, que tem acesso ao canal, mas também porque eu tenho muitos exemplos de pessoas com muito pouca grana que moram em veleiros pequenos e moram com muita pouca grana por mês mesmo. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa com 600 velejadores, alguns que moravam a bordo ou não, há 2 anos atrás,
e perguntei quanto que gastavam, qual é o custo de vida para morar a bordo, incluindo alimentação, tudo, não sei o que lá. Sim, tem gente que botou 10 mil reais, mas tem gente que botou 1.200 reais para viver a bordo. Bom, o cara que gasta 1.200 reais para morar a bordo, isso há 2 anos, né? Não é rico, assim, né? Então existem pessoas que... Eu entrevistei outro casal francês que estava dando a volta ao mundo e eles pegaram um barco detonado, reformaram todo o barco e eles vivem com $500 por mês, que também não é uma coisa de quem ganha muito. Não é tão exorbitante. Classe média baixa, mesmo no Brasil, né? Então, assim... O dólar é 5, se dá uns 2.500 por aí. É classe média, né? Assim, não é... Então, eu acho que é possível agora, assim, o barco, a gente tem que ter um barco que dá para morar a bordo com algum conforto, é tipo uma casa, entende? Não é um carro, é tipo uma casa. Então, é um outro nível de investimento, né? E eu acho que, assim, a maioria das pessoas olha, por exemplo, assim, mas não é esporte que eu consigo fazer. Mas não nota que muita gente que foi morar a bordo, como eu, por exemplo, vendeu tudo que tinha para comprar um barco, entendeu? Então, de repente, a pessoa tem um apartamento muito mais caro do que o meu veleiro, entende? Mas ela, o meu veleiro eu comprei por 130 mil reais há uns 5 anos atrás. Hoje vale mais, inflação, tudo, entende? Mas na época, eu me lembro que mesmo na época, você não compra um apartamento em quase nenhum lugar com esse valor. Entende? Então, eu acho que, assim, é difícil você ter um apartamento e mais um veleiro, assim como ter um apartamento e ter uma outra casa na praia. Entende? Eu acho que poderia comparar mais ou menos por aí. Entende? Mas um barco que dá para morar, ele não é um brinquedo, entende? É tipo uma casa mesmo. O que você acha? Eu acho que é isso que as pessoas não diferenciam, né? Encaram o barco como algo a mais e ter a casa. Como mais um brinquedo, né? Você vai morar, é a sua casa. E quanto você gasta para manter uma casa térrea e quanto você gasta para manter uma casa no mar, um veleiro. Então, sim, é por aí. E se for ver por aí, é mais barato mesmo. Inclusive as pessoas me perguntam assim, quanto custa o custo de vida para morar em um veleiro? E aí geralmente eu devolvo a pergunta, né? Quanto custa morar em um apartamento? Tem umas... Puxa vida, vai de 1.000 a 1 milhão por mês, ou mais, não sei. Depende do que você entende como conforto também, né? Exatamente. Aí eu fiz na minha pesquisa, tem um episódio que eu não me lembro agora qual é o número, mas quanto custa morar no veleiro, a verdade, uma coisa assim. No sentido, eu botei a verdade, é um pouco também clickbait, mas assim, eu em vez de colocar um valor que eu vivo, e talvez o valor que eu coloque é meio distorcido, porque eu tenho um monte de parceria, eu consigo um monte de coisa de graça, e coisa que não sabe, assim, porque eu tenho canal e tal. Eu entrevistei várias pessoas e fiz uma nuvem de casos, entende? Assim, não dando o nome das pessoas, que seria, né, demais, acho que assim, para privacidade, mas botando cada bolinha uma pessoa e mostrando, assim, tamanho de barco, quanto gasta para viver, né? Então aí dá para ter uma ideia do universo que pode ter. Dá para morar muito barato em um barco, entende? Mas você tem que estar disposto a, de repente, não ter geladeira, sabe, a tomar banho frio. Muita gente opta por isso. Eu conheço bastante gente. Aqui no barco eu tenho geladeira, banho quente, né, assim. E uma coisa muito importante também, assim, na náutica, como realmente, assim, eu conheço muita gente que não é de forma alguma rica e tem barco, né, e com muito esforço pessoal, e consegue também porque conserta tudo no seu barco, sabe? Aprende a consertar, mas exige um esforço de dedicação e tempo que muitas pessoas não estão afim, entende? Agora, se tu chamar sempre um profissional para consertar cada coisa que aparece, aí sai caro, tá? Agora, o Adriano, o seu barco, ele comporta quantas pessoas? Você já viveu, assim, ou já passou pela experiência de ter lotação máxima, assim, por um longo período? Longo período entende-se, sei lá, a partir de uma semana, né?
trouxe alguém pra morar comigo aqui, ou, enfim, tô dando carona pra alguém. E quantas pessoas cabem, né? Essa é uma pergunta inicial, uma das, né? E a segunda é como que é a rotina de um barco, né? Não uma rotina de um barco, mas a sua rotina. Acordou, independente da hora, né? Aí você pode falar, eu acordo 5 horas da manhã, vou fazer a minha caminhada em terra firme, porque não é Jesus, né? Vou fazer minha caminhada, e aí depois volto, faço uma manutenção aqui, outra ali, no final da noite eu tenho que ter esse checklist aqui feito. E aí, como é que é? O primeiro ponto, né? Lotação, e o segundo, a rotina de um barco. Como é que... Assim, pra morar um veleiro de 34 pés, eu acho que é legal pra um casal. Eu e a Ana Lívia aqui, estamos bem, tipo, sabe, estamos confortável, tá tudo jóia. Mas, assim, poderia, por exemplo, com um filho, é possível, entende? Mas aí, tipo, a gente tem o quarto da frente, a gente é a nossa sala de jogos. Tudo que a gente não sabe onde vai colocar, a gente joga lá, né? E aí... Eu gostei do conceito. Então ali, com o filho, já perderia um pouco a sala de jogos. A gente teria que bolar outro esquema aqui. Aprendeu possível, mas... com um cara lá, como era o nome dele, de Rio Grande do Sul também? Ele falou isso no seu episódio, eu chorei de sala de jogos. Eu pensei, caraca, tem uma sala de jogos. Tem uma mesa de sinuca. Vai jogando tudo lá, né? E, assim, passeio, assim, pra travessia, eu gosto de... O barco tá licenciado para 7 pessoas, tá? 6 passageiros mais um tripulante. 7 pessoas. Não gosto de botar 7 pessoas para fazer qualquer... Porque assim, fica apertado, as manobras são difíceis, a não ser que fique gente aqui dentro, lá fora, mas a galera quer participar e tal, e se esbarra, assim, sabe? Tipo, então eu gosto de velejar com 4 pessoas. E assim, se for um passeio e tal, 6, né? Mas nas travessias eu acho que 4 é o número máximo, assim. Eu acho que para esse barco aqui, também para tripulação, assim, eu gosto desse número. Mas é possível, tem, digamos assim, equipamento de salvatagem, né? Colete e tal, e o barco está licenciado para 7 pessoas. O seu Legal. 34 tem quanto de altura, Calado? Na cabine, assim, aqui para andar? Acho que é 1,87 m, uma coisa assim, porque eu tenho 1,85 e dá no limite. 1,87 m, eu tenho 1,91 m, eu ia ter... Caraca, você ia ficar meio corcundinho assim, cara. Mas e a rotina? A sua rotina no barco, como é que é? Cara, eu acordo assim 6h30 da manhã, saio pra fazer um Cooper, aí depois nada, não, mentira, nada. 10 vezes em volta do barco. Cara, eu preciso dizer o seguinte, ó, que viver em um barco é uma das poucas formas de conhecer o mundo sendo sedentário, cara. Então, tipo, Fala isso! Sem sair de casa. E consegue, cara? Como é que é possível? Aí, não, então assim, o barco tem algumas coisas que fazem você fazer exercício, que é subir, descer essa escada aqui, puxa cabo, arruma, lixa. Hoje eu fiquei pulindo o barco do lado aqui. Depois, se você quiser, conta uma história triste da minha vida. Não, semi-triste, tá? Eu não tô exagerando só. Mas é só não chorar. Não, se chorar da audiência, né? Tem esse negócio. Amanhã que vai vir um orçamento, aí pode ser que eu chore. Hoje eu ainda não tô chorando. Mas então, assim, há uma série de atividades que talvez eu corro risco de falar uma baita numa bobagem, que tem aí alguém da área de não sei se mais de vocês que trabalham assim com educação física e tal, né? Não dá pra dizer que é totalmente sedentário, porque, pô, numa velejada, quando tiver leve, assim, cara, o tempo inteiro se equilibrando, às vezes dói a perna, sabe? Dependendo da velejada, assim, ó, você nota que você fez um exercício ali, sabe? É bem possível que depois, com a quantidade de churrasco, cerveja que a gente toma quando fica ancorado, já elimine qualquer benefício desse exercício. Mas eu não tenho uma rotina de exercício. Mas aí eu acordo, cara, faço meu café. Eu e a Ana Lívia tomamos um café junto aqui e dou uma pensada nas coisas que tem que fazer. Quando tem trabalho, né, assim, que tem bastante de edição e tal, edito até meio-dia, faço
O meu almoço, geralmente, eu que cozinho e eu gosto de cozinhar, né? Tipo, e nada muito pronto, assim, é bem saudável. Tem geladeira aqui, então a gente consegue manter legumes, carnes, né? Tipo, né, por exemplo, não uso molho pronto, tem umas coisas assim, eu gosto de fazer nos molhos, né? Eu vou dando informações, se vocês acharem que é muita intimidade, vocês Não, falam assim, eu tô achando interessantíssimo, porque... eu acho que a galera, os ouvintes vão adorar isso, porque o ouvinte gosta de ouvir história, né? Ele gosta de conhecer um esporte novo, mas ele curte as histórias. Mas assim, Redi, a intenção era, que na minha cabeça, né, como leigo nessa área, acordei de manhã, vou checar o leme, vou olhar a vela e não sei o quê. Não, cara, não, vou olhar o churrasco, vou olhar o molho e tal. Eu tô achando demais isso, cara. Não, assim, ó, eu tenho uma lista. A pergunta era assim, Adriano. A pergunta, Renan, eu acho que é assim. A pergunta era: existe um checklist de manutenção que é necessário pro barco no início? Essa era a pergunta, assim. Tá. Mas eu acho que tem a rotina de atracado e tem a rotina de estar numa viagem, certo? É isso aí, exatamente. Porque assim, ó, a gente não vive uma fantasia. Fantasia não, porque é real, em dias que é assim. Mas a gente não. As pessoas imaginam assim, tipo, nossa, mas onde é que você consegue internet? Nossa, o que você come? Nossa, tipo, parece que a gente está o tempo inteiro em mar aberto velejando. E para quem mora a bordo, é no máximo 1% do tempo que você faz isso, sabe? Tipo, assim, ou 5% se você tá viajando muito, entende? Porque você para nos lugares e vive, entende? Assim, tipo, você tem que... espera as janelas meteorológicas. Quando a gente está ancorado, tem certas similaridades com a vida em casa, sabe? Assim, dessa rotina de fazer almoço, de ter horário de trabalhar e tudo. Mas, realmente, quando a gente vai sair para uma navegada, tem algumas rotinas, tem algumas manutenções que precisam ser feitas. Uma que a gente já botou aqui no checklist é antes de sair, ver se o piloto automático está setado. Ele tem que dizer para onde é que é o fim do leme, início. Ele já teve problemas com isso, e depois a gente colocou. Quando sai, testa isso antes. Checar salvatagem, checar se está tudo amarrado e num lugar que, quando o barco adernar, que geralmente aderna, ainda de lado, assim, não vai cair, não vai ser perigoso. O motor tem manutenções periódicas que tem que ser observadas, né, tipo a cada 100 horas ou um ano. E tem outras que são mais longas, né, por exemplo, os estaiamentos a gente tem que checar a cada 10 anos, né, tipo, que os cabos que seguram, são os cabos que seguram o mastro. Mas o tempo inteiro a gente está olhando e vendo, por exemplo, as cupilhas, que são umas... Parece aquela molinha de chaveiro redondinha, assim, que se encaixa a chave, assim. Aquilo ali prende pinos maiores que seguram cabos de aço, né? Ou outras coisas no barco. E aquilo a gente tem que estar sempre olhando para ver se elas estão no lugar, ou se tem que passar fita. Então, como a gente está no barco, a gente está sempre monitorando o que aparece para consertar. A gente também tem coisas que tem manutenção programada, que são mais sérias, tem outras que a gente conserta conforme acontece. Por exemplo, hoje o sistema de drenagem da água do banheiro deu problema, eu tive que ir lá desentupir, entendeu? Assim, eu não tenho uma rotina para isso, mas eventualmente acontece. Edi, quer trazer alguma pergunta, Ellen? Eu quero. A manutenção do casco, vocês precisam mergulhar. Você mesmo faz. É um baita exercício, porque é o casco inteiro do barco que você precisa tirar a casca e não deve ser fácil. Isso é uma das coisas assim que eu acho que eu não acompanhei em alguns vídeos e tal, e me surgiu a curiosidade agora de quanto tempo precisa fazer isso. Você precisa saber mergulhar, porque se o barco estiver na água, a não ser que você pague para tirar o barco e precisa disso, não precisa, como é que é? Sim, dependendo da onde, se você estiver no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, ali você tem que pintar, você tem que descer para mergulhar, varia a tinta que você coloca e tal, mas uma vez por mês no mínimo você tem que descer e tirar, cria um limo, umas coisas que parecem umas plantinhas, mas na verdade são animais, assim, algumas algas também, né, claro, mas para evitar que apareçam cracas e fique mais difícil de limpar, né? Então antes ainda de aparecer craca, você não tem que esperar aparecer craca.
Se aparecer craca, aí você tem que ir lá com uma espátula e dá mais trabalho, é mais difícil, entende? Mas eu gosto até, às vezes, assim, uma vez por semana, a cada 10 dias, você só tira um limo, você passa um paninho e você mal vê o que tira, mas é divertido de mergulhar, é gostoso e você é muito menos agressivo para a pintura do barco e tal. Mas eu gosto de fazer isso em águas quentes, né, e transparentes. Agora, por exemplo, aqui onde eu tô é muito frio e aí, por um lado, assim, é bem pior de mergulhar. Por outro, por ser frio, tem muito menos incrustações, ou elas acontecem... Alguém me falou aqui que eles costumam limpar o casco a cada 6 meses, sabe? Que é impossível no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, 6 meses depois tem ostra, entendeu? Então, de verdade. Então, essas são tarefas que também são exercício, né? Eu fiz o curso de mergulho e sobretudo, não com cilindro, né? Que com cilindro é bem mais fácil, é legal, mas, tem que carregar o cilindro. Mas a apneia, eu acho muito legal mergulhar de apneia. E depois que eu aprendi algumas técnicas, assim, ficou bem mais fácil, né? Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Você vai de apneia ou você usa algum equipamento, um snorkel, um cano mais longo? Apneia, não. O snorkel com cano mais longo é uma ilusão, cara. Você mergulha 1,5 metro, seu pulmão já... Você não consegue mergulhar nada, assim, sabe? Não rola, tem que ter um compressor. Então tem que... Eu uso o snorkel, porque aí boa parte do casco dá pra ficar com o snorkel pra fora e esticar a mão, assim, você vai, né? E outra parte você tem que mergulhar, e aí tem alguns esquemas, né, que são de mergulho que são básicos, assim, né? Eu não sou um grande mergulhador, mas vou te falar o que eu faço aqui, né, e que eu aprendi. Mergulhador sedentário, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Você já disse pra gente, então. Isso aí. Que o mergulho, né, você tem que... Às vezes é contra-intuitivo, mas assim, você quer fazer rápido e tal, aí você vai sofrer pra caramba. Você tem que ser lento, raspando e mergulhando, porque você não tá respirando, né? Você tá com o oxigênio guardado no teu pulmão, no teu sangue. E quando você faz um movimento muito brusco, você gasta muito mais oxigênio. Quando você mergulha com cilindro, você nota isso, que você gasta assim... Mas é tipo mais que o dobro quando você faz muito esforço. E então você tem que fazer bem de forma lenta, né? E fazer hiperventilação, né? Tipo, tirar todo o CO2 que tá dentro do pulmão, né? Tipo, e outra coisa é sempre ficar 2 vezes. Tipo, você mergulhou 1 minuto, descansa 2 em cima respirando. Então, assim, eu mergulho, fico 1 minuto, eu tenho um relógio de computador de mergulho, aí eu volto e fico limpando o casco na beiradinha, assim, tranquilo, sabe? Dá 2 minutos. Aí, porque senão não dá tempo também de dar troca gasosa, assim, não sei os detalhes, assim, mas você fica meio tonto, você acha que tá passando, você passa meio mal, assim, se você mergulha, volta, você tem que dar uma pausa. E apaga, né? Eu já vi, inclusive eu acho que o pessoal não tá mais recomendando você hiperventilar, porque teve muito caso de pessoal apagar, né? Mergulhar e apagar. O que eu aprendi na PAD, tá? É que você pode hiperventilar 3 vezes, não mais que isso. Que aí não tem muito risco de apagar, que é o seguro, entende? Mas a galera que vai quebrar recorde, junto com o médico no lado... aí é outra história. Que mergulham 200 metros, aí eles fazem coisas que crianças não fazem em casa. Sim. Não recomendamos que você faça isso na banheira da sua casa. E todo esse processo aí para você fazer essa limpeza, digamos assim, o passar o pano, a limpeza mais tranquila que tem, quanto tempo que você tem aí, desde o início até o final aí? O quê? 1 dia, 2 dias? Quanto tempo você leva pra fazer isso de maneira tranquila? Não, com muita tranquilidade você faz em 45 minutos. Caraca, rapidinho. Se tiver... Tava imaginando um dia inteiro lá. Não, eu tava fazendo... Karate Kid, né? Tá lá fazendo. Eu tava fazendo umas contas aqui, o barco dele tem 34 pés. Isso dá praticamente 10 metros, não é? 10 metros e 36, né? Então, assim, pensa você tá morando num apartamento de 10 metros, né? Então, assim, não vai levar 2 dias limpando o casco, porque não tem barco pra isso, não é o Titanic, né? Não, embaixo tem a quilha, que é 2 metros de profundidade, então você
depois eu geralmente mergulho até onde eu alcanço, assim, ali, aí dou uma mergulhada ali embaixo e a quilha eu desço lá pra baixo e seguro com a mão, assim, na quilha e vou limpando, o pé sobe, assim, fico a cabeça por baixo, limpando lá e largo e subo, né, tipo, ali a quilha demora mais, que aí você tem que, você gasta muita energia pra descer até ali, né, fica, tipo, 30 segundos limpando e aí sobe, entendeu? Aí demora mais. Mas é isso, assim, talvez se tiver com muita craca e tal, vai demorar 1h30, 2, né? Porque aí tem que raspar, tirar os olhinhos da craca, a craca deixa um olhinho. Então, é isso que eu fiquei pensando, porque eu nunca fiz. Então eu fiquei imaginando, tem que raspar o negócio. E eu imaginei que, tipo, a craca surgisse muito mais rápido. Então, o que você me falou desmistificou muito. Não, se eu for a cada 2 semanas, é só um limbozinho que se eu passar um paninho sem muita força. Aí eu falei, eu gostei. Que a rotina, tipo você desce uma semaninha, passa um paninho. E não vai ter craca, né? Se você fizer essa manutenção, você não tem craca, né? A craca é o quê, ô Adriano? O que é essa craca que vocês estão falando? Eu não conheço. Vocês que... Ah, conhece. Você já viu, com certeza. Você só não ligou o nome à pessoa. Então craca, o que é? A craca é um bichinho, né? Um pequeno crustáceo, se não me engano, que tipo que se fixa numa pedra, num ponto firme e cria uma conchinha. Parece um vulcãozinho, assim. Sabe? Sim. A craca é um tipo de incrustação. Existem vários, né? Existem uns que são tipo umas lesminhas, já vi, bem mais raro, e uns que são, tem algas, e ostra é um tipo, por exemplo, né, também. E dependendo da região do mar que você tá, elas são ligeiramente diferentes, né, assim, muda muito, né, de água fria, água quente e tal. E ela, inclusive quando tem craca mesmo, é legal você mergulhar com capuz ou com roupa de mergulho, porque mesmo que esteja quente, porque às vezes fica no cabelo os bichinhos, assim, sabe? Tipo, você tem que tomar um banho e ele sai, o que sai ali dentro da conchinha fica se mexendo, no mínimo... Desconfortável. Tá, e aí, de novo, pergunta de leigo, tá? Essas cracas que ficam ali, elas têm o potencial de destruir ou danificar o barco a longo prazo? Ou médio prazo? Não, assim, o perigo é, com o tempo no casco, não é por causa das cracas, mas por causa de não cuidar, de não pintar o casco, é ter osmose, que é quando a água entra dentro da fibra, sabe? Cria umas bolhas e fica meio mole, assim, e se você sobe o barco e você fura, sai um cheiro de ácido acético, assim, de vinagre. Né? Esse é um processo que todo barco de fibra de poliéster, assim, que é o mais comum dos veleiros, em determinado momento da vida vai ter, um barco de 30 anos vai ter, tem que tratar, tirar, às vezes, se for muito extenso, pode ser meio caro, inclusive, e tal, mas tem que secar o barco, deixar uns dias, né, no seco e tal, para fazer bem feito. Mas a craca em si, não, mas é só que a craca diminui absurdamente a velocidade do barco, assim, para metade ou menos, e até às vezes força o motor, já saí de noite no barco, ali, né? Não sabia que tá com craca, e sai uma fumaça preta do motor absurda, e o barco andando um terço, um quarto, deveria, e ficava cheio de craca. Ele mata a hidrodinâmica do barco e aí já era. E ele pega também no hélice, né? E aí, tipo, caramba, o hélice fica girando numa rotação alta ali, com aquele monte de arrasto, e força o motor. Também eu sei que sou esquisito quando eu falo o hélice, mas na náutica se usa o hélice, né? Na aeronáutica se usa a hélice. Ah, olha aí, interessante, hein? Também. Tô aprendendo um monte de coisa aqui, porque não tinha noção que... Só pra complicar, né? Não. Hélice a hélice. Nada, mas faz muito sentido, porque né? Um gira num sentido, o outro gira no outro. Nossa, Red. Um é pra voar, o outro é pra navegar. Tem uma explicação o porquê de cada um usa, mas na real é tradição, sabe? A náutica é muito cheia de tradições, né? Do jeito de falar, do jeito de agir. Algumas tradições são ainda da Era da Vela, no sentido da Era da Vela como transporte de carga, né? Então, por exemplo, de comunicação por bandeiras. Quando você chega num país, tem uma sequência de bandeiras que você tem que colocar para entrar no país, entende? Tem uma... mesmo existe hoje isso? É prática ainda isso?
Lógico Sim, que tem que ter embarcação internacional. Quando você entra em águas internacionais, você coloca no seu lado de voreste, né, seria o direito do barco, você sobe uma bandeira amarela, que é para dizer, ou você pode botar a bandeira do país que você está entrando, mais a bandeira amarela, que está informando as autoridades que cruzarem por você, ou que avistarem você, que tipo assim, ó, eu respeitosamente não sou daqui. Estou entrando no território e eu estou botando a bandeira de quarentena para deixar bem claro que eu não dei entrada no país ainda. Que eu não tô por aí andando, assim, eu tô me identificando que eu necessito dar entrada em algum lugar oficialmente, entende? Aí você vai pro lugar e na hora que eles te dão o ok, aí você baixa a bandeira amarela e bota a bandeira de cortesia, que é a bandeira do país onde você tá, né? A bandeira que é do seu barco fica na popa, fica atrás. Aí você sobe a bandeira de cortesia, que aqui tá do Uruguai, que significa que você já deu a entrada, que você tá legalmente visitando aquele país. Tá, e essa comunicação, ela é toda no visual ou vai rádio, tem alguma frequência que é universal também? Como é que é essa comunicação? Sim. No VHF, né, que é a comunicação mais próxima, assim, né, no raio de, sei lá, 30 km, 40 km, tem o canal 16, que é o canal de chamada, que todo mundo deve, é regra, assim, todo mundo tem que ficar escutando sempre quando navega o 16. Fica sempre ligado no 16, escutando, né, vem às vezes meteorologia da Marinha, ou se algum, já aconteceu, por exemplo, na Lagoa dos Patos, agora há pouco, tinha um navio que tava parado, assim, a gente cruzou por ele e era um navio da Marinha. Aí eles, tipo, que nem guarda de trânsito, assim, perguntou quantas pessoas tem a bordo, identificação do, né, o número do barco e tal, não sei o que lá. Onde você vai, de onde você vem. Exatamente. E aí tem que estar no 16, entende? E outra, às vezes você quer falar com outro barco, às vezes tá chegando um navio que tá indo numa situação meio perigosa com você, você pergunta, navio tal, qual é que é a sua intenção, né? Pra onde que se... eu quero ir pra lá. E aí você seguia por onde você passa. Então, existe essa comunicação via rádio, assim, também. Sim. E essa interação aí você mencionou, né, com esses navios cargueiros, pesqueiros, como é que é essa relação? Costuma ser amistosa ou é técnica, fria? Ou já passou por situações, dá licença aí que eu quero passar, senão por sua causa eu vou ter que desviar a minha rota aqui? Porque eu ouvi um programa recentemente que uma capitã de um petroleiro, ela fala que quando existe pesqueiro, quando existe barcos menores, é responsabilidade do barco maior desviar. Então, eu fico imaginando, poxa, entre aspas, né, não seria mais fácil pedir o barquinho pequeno para sair dali do que você mover toda aquela estrutura, né, consome mais recursos para fazer isso? Como é que é essa relação aí? A lógica de quem tem que desviar da regra, né, da regra internacional, né, para evitar abarroamentos no mar, a IALA, ela segue a lógica de quem tem mais capacidade de manobra. Então, por exemplo, se vem um jet ski na direção de um barco muito lento a remo, o jet ski tem plena condição de dar um toquezinho e desviar. Mas o cara que está a remo talvez não tenha a velocidade necessária para desviar de uma lancha rápida ou alguma coisa assim. Então, a lógica é essa. Aí, se os navios, eles devem desviar de embarcações menores e veleiros e barcos de pesca em mar aberto. Enquanto eles têm plena capacidade, eles viram um joystickzinho lá e uns 2 graus pro lado e já não batem em você, entendeu? É fácil para eles. Mas quando eles estão dentro de um canal, onde eles têm condições de navegações restritas, onde eles não conseguem dobrar. Aí não tem manobrabilidade, né? E vão parar um porto durante um mês, uma semana, ou então, sabe, tipo... Aí a preferência é total deles. Total deles. Porque vale essa regra, que tem preferência quem tem mais capacidade de manobra. E todas as outras regras são pensando nisso, entende? Em quem tem mais capacidade de manobra. E não o tamanho ou o custo que vai ser para desviar ou coisa assim, sabe? Essa é a questão. Entendi. Você falou essa questão de parar
porto aí por um mês, eu lembrei aquele caso Canal lá de Suez. do canal de Suez, Canal de lá, Suez, é. que o estagiário O foi cara mandado travou embora, o né? canal. Porque travou tudo lá. E Agora, isso funciona mesmo, esses caras grandes? Porque assim, eu já vi, tem, acho tem que que até funcionar, no livro... Regi. Se é regra internacional, cara, tem que Não, funcionar. não. Existem regras e existem os que seguem as regras, Não, né? É bem diferente. não tome o Brasil como regra Porque- mundial. Não, cara, mas assim, eu já andei vendo relatos, acho que até no livro do Amir Klink, de assim, o cara só sabe que atropelou um veleiro quando ele chega no porto e vê a pintura arranhada. A gente acha que o mar é tudo muito seguro, mas assim, volta e meia cai um container daquele dentro d'água e aquele container flutuando, tu não vê ele, né? Não tem bandeirinha, não tem nada, né? E, fala aí, Adriano. Quanto aos navios realmente cumprirem essa norma de... Assim, o fato de que já aconteceu eu tenho essa história, não tenho ela assim comprovada ou não, mas de bater num veleiro. Bater no veleiro já aconteceu, cara, mas chegar com ele pendurado e tal, não sei o que lá, aconteceu porque ele não viu, né? O veleiro, obviamente, não foi duvido ter sido uma questão de que o veleiro chamou ele, ou ele viu e não quis desviar, né? Assim, tipo, né? Tenho pra mim que alguém não ia matar alguém assim, dessa forma assim. Mas os navios hoje eles têm todos uma caixa preta, tipo que nem de avião, né? Tem outro nome e tal, mas que anota toda a comunicação deles. E aí, por exemplo, aqui no barco eu tenho o AIS, que é um sistema via rádio que manda posição, né? E eu sei o nome dos navios, sei para onde eles estão indo, uma previsão de onde eles vão me encontrar ou não, né? Tipo, traçam ali. Então, se você vê o navio lá, sei lá, Trevo Roxo, é um navio que tem lá, não sei o que eu me lembro, nada a ver com Trevo Roxo. Mas, tipo, eu falar assim, navio tal, Trevo Roxo tal, né? Aqui o veleiro tal, posição tal, vi que a gente está em rota de colisão, qual a sua intenção? Tá gravado lá e ele é obrigado a responder, que se der algum acidente, vai estar gravado lá, tipo, que nem caixa preta de avião. Né? Então, eles têm uma responsabilidade, é tudo muito controlado na navegação, na marinha mercante, assim, sabe? Tipo, agora, por exemplo, claro, quando não é tão controlado, assim, tipo, escunas, barco de pesca e não sei o que lá, tem tanto atos de muito cavalheirismo e civismo, né? E outros de gente que, como no trânsito, que às vezes não tá nem aí pra Como você, motorista de ônibus, né? Tem motorista de ônibus que não quer saber. Tem motorista de carro também, né, Regi? Também deve ser uma loucura pra galera que tá, por exemplo, cruzando o oceano, né? Esse tipo de coisa. Porque que navega em solitário, ou às vezes até em casal, né? Que são duas pessoas só, que é o turno noturno, né? Como é que você faz? Você tem ciclos de sono, igual cachorro, ciclo de sono de 20, 40 minutos, deve ser uma doideira também. E tem uma hora que tu não vê, mesmo um navio daquele tamanho, tu não enxerga, né? Quando dá em duas pessoas, assim, por vários dias, eu acho ideal 3 horas para cada um, que dá um tempo que dá pra dormir, sabe? Mas não é legal, assim, tipo... Quer dizer, é legal, mas você fica muito cansativo. Sozinho. Com 3 pessoas, turnos de 2 horas, já começa a ficar legal. Sabe assim, tipo, você às vezes tem mais gente, dá pra dormir 6 horas, tá bom, sabe assim. 4 pessoas, 2 turnos, 2 horas por turno, também é muito bom. Dá um descanso de bastante tempo. Então, assim, tipo, eu acho que eu falei do 3, dá 4 horas de descanso. Mas você se acostuma também, né? Quando é travessia, assim, a Ana Lívia, né, tá comigo, e ela é valente pra caramba, veio navegando de Santos até aqui, né, e você nunca tinha velejado longas distâncias, assim, né, e é fantástico, mas ela tá começando e tal, então eu encaro mais os turnos, né, mas aí eu consigo, em mar aberto e tal, dar umas dormidas, mas com ela olhando, né, se tá acontecendo alguma coisa, me acorda se acontecer qualquer coisa diferente, assim, né. Então a gente tem feito assim as travessias de Santos pra cá, e algumas maiores de 3 dias eu chamo amigos também, né, pra ter 4 ou 3 pessoas que... Santos aí para Uruguai deu o quê? 2 dias? Foi isso? 2 dias deu de Rio Grande até La Paloma, Rio Grande. Porto do Uruguai. Tá. Deu um pouco menos de 2 dias, mas por aí.
E aí a pergunta, né, que a gente trouxe lá no início. Pra quem é claustrofóbico, tá tranquilo pra velejar? Como é que é isso? Você já passou por alguma crise de alguém? Antes de você falar de claustrofobia, meu sonho é morar num barco. E a mulher você não ia falar quer. que meu sonho é ser claustrofóbico. E a mulher não quer de jeito nenhum, porque ela é claustrofóbica. Então, assim, na verdade, eu comecei a acompanhar o teu canal que é para tentar convencer a patroa. Então agora me fala aí de claustrofobia a bordo. Bom, eu acho assim, dá sempre para tentar deixar o barco especialmente quando tá ancorado, fica mais apontado pro vento, e aí dá para, acho que a sensação de abrir ele, assim, acho que isso diminui bastante, assim, essa sensação, né? E por outro lado, assim, dentro do barco é pequeno, dependendo do tamanho do barco, né? Tipo, pô, o jardim é enorme, né, cara? Então, tipo, dá pra sentar no cockpit ali, sabe? E eu acho que dá pra, dependendo do grau de claustrofobia, encarar isso. Mas muita gente me pergunta também se eu não me sinto muito, assim, claustrofóbico, ou no sentido de que, tá sempre no lugar, não de ter a doença da claustrofobia, mas de ficar meio isolado, assim, de não ter contato. Só que, pô, nesse tempo morando a bordo, né, cara, eu conheci pessoas incríveis, parei em todos os lugares que dá para parar com o veleiro com a larga de 2 metros, de Porto Alegre, descendo a Lagoa dos Patos até Rio Grande. Então, assim, se por um lado é pequeno aqui, pô, você tem uma vida social e conhecendo lugares muito legal, sabe? Muito aberta. Não é só ficar no barco no meio do mar, a cada dia que você chega numa cidade, conhecer ali como é que é o mercado, padaria, coisas diferentes, e aí de repente você tem uma rotina de ir no mercado direto, mas cada vez é um mercado, sabe, assim, é legal pra caramba, sabe, não dá tempo de enjoar das coisas, ao mesmo tempo você tá na sua casa, tem as suas coisas, sabe, não tá sempre com mala pra um lado pro outro, tá viajando, mas em casa, assim, né. Você hoje, Adriano, você tem algum destino que você pensa em ir, por exemplo? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Eu lembro que nós gravamos um episódio falando sobre overlanding, que é o pessoal que sai de carro, né, de Jeep, enfim, sai com seu veículo aí motorizado, né, terrestre, e vai para algum lugar do mundo sem destino e sem data e hora para voltar, né? Então, eu quero fazer uma viagem de 2, 3 anos. Faz essa viagem, mas no meio do caminho descobre que dá para viver 1 ano ou 2 em algum lugar, né? E existem vários casos assim. E eu acho o máximo isso, né? A pessoa que se dispõe a isso e firma algumas bases por algum período de tempo, seja ali por dias, ou seja por meses, ou até anos. Isso existe com você também, Adriano? Ou você vai, entre aspas, assim, sem parecer pejorativo, né? Você vai para onde o vento te levar? Eu tenho muitos compromissos na internet, sabe? Eu tento todos os meus compromissos profissionais e tal serem online para manter a liberdade geográfica que eu tenho, sabe? De estar, né? E sempre quando marca alguma coisa para estar no lugar, numa data, é uma coisa, às vezes vale a pena, é importante e tal, né? Mas deixa a vida meio acelerada aqui, porque assim, a gente depende das janelas meteorológicas para subir ou descer. Então não é que nem um carro que você, tanto faz, tá chovendo ou não, vou pegar ali a Bandeirantes, assim, uma avenida super boa e tal, e eu sei que naquele dia eu posso ir, né? Então assim, eu tento manter essa liberdade, não botando compromissos em terra em algum lugar. E agora, esse ano, né, como eu vim aqui pro Sul e tenho compromisso em junho de estar em Ilhabela de novo e tal, não sei o que lá, tá muito corrido. Tá muito, assim, eu já tô achando estranho ter compromisso. Assim, eu tenho uma série de compromissos, mas eu acho muito legal essa história de, assim, ter uma meta, tipo assim, eu quero depois subir a costa do Brasil. Mas, assim, quanto tempo vai levar? Cara, eu não tô preocupado, sabe? Assim, o pessoal fala assim, mas demora muito dar a volta ao mundo em 3 anos, né? Quem quer dar a volta ao mundo e tal. Eu falei, cara, se eu fosse dar a volta ao mundo, eu queria fazer em 10 anos, cara. Quanto mais lento, melhor. Tal, assim, eu não quero chegar. Mais parando, mais conhecendo, né?
Eu quero conhecer e parar. Não ter legal, final, né? quero que Não ter acabe. final. Você roda de novo o mundo, vai rodando. É legal, eu não quero que acabe. E aí, fazendo mais devagar é mais prazeroso, sabe? Tipo, então, eu tenho um pouco dos dois. Esse ano eu coloquei esse compromisso de vir pra cá e tal, né? Mas eu realmente gosto mais e gosto de não ter muito tempo pra ficar no lugar, assim, tipo, ficar enquanto tá bom, tem histórias boas pra contar no canal e tá gostoso, ficar mais e a segunda metade do ano eu quero me dedicar um pouco mais a isso, assim, tipo, também ficar mais tranquilo em cada lugar, sabe, mais tempo em cada lugar. Você tá falando de compromisso, você tá só trabalhando de youtuber ou você tem uma outra profissão que você consegue fazer online também, trabalhar a partir do barco? Porque isso também é uma situação ideal para quem tá morando, né? Tá trabalhando, poder trabalhar. Eu não posso dizer que é home office, né? Bolt office. Bolt office, Acho que é porque você mencionou ali atrás, né? Tem meus compromissos profissionais. Eu acho que uma pergunta complementar a essa do Redi é como é que é a sua receita hoje? Né? O que paga as custas que você eventualmente tem para viver a forma como você vive hoje? É 100% do canal no YouTube. Hoje eu vivo só do canal, então, tipo, tem o que todo mundo conhece, né, que são as monetizações do YouTube e tal, mas a principal fonte de renda, na verdade, é um crowdfunding que a gente tem no Apoia-se, e que hoje, por volta de 1.100 pessoas ajudam todos os meses a gente a fazer o canal e, tipo, eu faço o canal para todo mundo, eu faço os episódios para todo mundo que assiste, obviamente, né, tem um carinho por todos que dão like, assistem e tal, mas um carinho especial para essas pessoas que mantêm o canal, né, eu ouço muito elas e tem um grupo no Telegram, onde a gente estão sempre em contato comigo, né, e agora por causa da pandemia tinha parado, mas voltar a fazer, tipo, encontros também, onde eu chego, né, com os apoiadores, então isso é que mantém o canal. E também tem alguns anunciantes, eventualmente, assim, que são super bem-vindos né, mas é muito legal que incentivados, né? Incentivo, muito... por favor, apoiem, por favor, patrocinem, por favor, colaborem. Isso é importante. E eu acho que foi legal, assim, eu tenho um sentimento muito interessante, né, no apoio, assim, claro, cada um apoia por um motivo e é especial, né, em si, cada um deles, mas eu sinto que tem muita gente que tem um sentimento, assim, de que o canal, como mostra várias outras pessoas, entrevista muita gente, entrevistou muitos professores de vela, clubes de vela, tem um sentimento de comunidade, assim, de que o canal não é só meu, sabe? Ele é importante de alguma forma, assim como tem outros canais de vela também, que também são importantes, mas é um canal que, sei lá, agrega as pessoas, sabe? Tipo, e a vela, né? E acabou divulgando bastante a vela e muita gente se sente grata, assim. Eu tenho a impressão que é por aí, assim. E eu, pô, sou muito feliz, cara, de poder viver só disso, assim. Eu sou muito grato a todos que contribuem. Fantástico. Você tá falando aí que tem outros canais de vela. Mas você não acha que, de repente, o teu canal, de repente, é um dos mais populares, e eu acho que até pela linguagem que você usa, aqueles toquezinhos de filosofia, né, o conhecimento... eu lembro que você falou de navegações uma vez, e que, assim, foi uma puta lição de história, entendeu? Então, assim, você não acha que é por aí também? Sim, o Hashtag Sal hoje, até onde eu sei, assim, né, tipo, é o maior canal de náutica de língua portuguesa no mundo, né, ele não fala, talvez porque ele não fala só de náutica, porque ele fala também de história, de filosofia, acaba... de vida, causos, né? Causos, a gente gosta de ouvir causos. Chamando um grupo, acaba atraindo um grupo maior, né, assim, não é e é uma coisa muito de nicho, né, assim, veleiro e tal, e a gente não, basicamente fala só de veleiro, a gente não fala de outros ramos mais numerosos da náutica, né, assim, existe muito mais lancha do que veleiro, né, assim, no Brasil e no mundo, né, mas nosso foco é mais na vela mesmo, na vida a bordo e tal, né. Mas eu acho que então é bem nichado, mas como tem essas pitadas de filosofia e tal, estilo de vida, eu acho que acaba atraindo muita gente e acaba sendo um portal para as pessoas que não tinham nada a ver com vela, de repente gostar. Não sei se vão ter um veleiro ou se vão fazer uma aula de vela, ter uma experiência curta, assim, mas pelo menos saber que existe esse mundo aqui é bacana. Ô Adriano, ouvindo esses relatos seus, né,
o posicionamento que você tem com relação a ser um morador do mundo, né? Você, como você bem mesmo disse aí, você tem muitos amigos em tudo quanto é lugar. Mas, ao mesmo tempo, você também não tem muitas amizades, digamos assim, né? Porque você não tá em lugar nenhum. Então, eu posso dizer que você é meu amigo, que eu sou seu amigo também, mas é uma amizade distante e que é meio que, não sei se paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que a gente é amigo, a gente não é. Então, o que mudou ou o que transformou o Adriano desde o início desse momento que ele decide ir morar num veleiro e como que tá hoje? Ou você prevê ainda que não, ou que vai mudar alguma coisa, não teve mudanças? E como é que você enxerga isso, essa sua relação, não só com as pessoas, mas com o mundo? Eu acho que hoje... Se você estiver falando uma bobagem também, você pode dizer, você tá viajando, tá? Eu Não, acho não tem que você problema. tá bebendo alguma coisa forte. Só pela cara do Redi a hora que você fez a pergunta. Não, eu acho que hoje você... hoje é comum você ficar distante, mas ter contato com a sua família, com seus amigos, e continua sendo, assim, né? Então, tipo, eu acho que isso não muda. E aí uma coisa muito legal, assim, na vela, que eu presenciei algumas vezes, é que, primeiro, você faz tipos de amizades que de repente só fazem no segundo grau, assim, porque tá todo mundo muito desarmado. Você conhece alguém do trabalho, você tem uma certa persona, assim, que você convida a pessoa em casa para jantar, algo assim, mas você tá ali ainda naquele tempo. E no veleiro, sei lá, especialmente mais nos lugares mais quentes, assim. Você tá de bermuda, camiseta rasgada, e conhece a pessoa ali, sabe? Assim, tá mais na praia, pé na areia, sabe? E você faz amizades muito legais. E ao mesmo tempo tem o que você falou, né? De que, você fica amigo pra caramba de um casal que tá no lado, alguém e tal, e de repente a pessoa vai embora. E aí, tipo, porra, sabe assim? E aí? Mas hoje você mantém o contato pela internet, mas às vezes tem algumas pessoas que eu gostei muito de conhecer e que, como esse casal francês, por exemplo, e tal, que eles também não são muito ligados à internet, não gostam. Eu não sei se vou ver alguma vez mais na vida, sabe? Mas o John Lee Diamond, a Nets também, um casal que eu entrevistei no episódio 9, que são neozelandeses muito queridos também e tal, deram a volta ao mundo. Foi um mês muito legal de amizades, mas sei lá. Só que aí eu acho que também rola uma valorização, assim, pela escassez, assim, sabe? De ter experiências tão legais. Tive esse sentimento agora também. E eu acho que, cara, que legal, que feliz é a pessoa que tem um monte de coisa pra sentir saudade. Sabe assim, tipo, do que ficar parado num lugar só e não ter saudade de quase nada, porque também não fez grandes coisas, sabe? Assim, Ou tipo, também nem vira e fala um bom dia pra pessoa que mora ali do lado, né? Então eu acho que... Espírito Santo, mas rola aí. E é comum para quem gosta de vela mesmo, tal, de encontrar alguém, e tem muito assunto, tem bastante coisa de vela para conversar, já tem uma coisa, isso é comum em vários grupos, né, de moto, dos esportes que eles praticam também, né, quando tem encontros assim, geralmente a conversa flui, né. Vai longe. Né? Só que o veleiro, né, o veleiro, né, é um equipamento esportivo muito interessante, porque você pode fazer churrasco e tomar cerveja junto, entendeu? Então que é difícil encontrar outro equipamento esportivo que tenha isso. Então, tipo, propicia isso, né? Você tá ali praticando atividade esportiva, mas tá ali exercendo o sedentarismo inerente ao homem, né? Detalhe, assim, eu nunca, de verdade, nunca velejo com bebida, sabe? Assim, tipo, não, enquanto eu tô pilotando o barco, não tem. Mas quando você tá no pier, amarrado, não sei o que lá, tipo, sim, aí beleza. Você tá parado, mas você tá boiando, então tá valendo. Então tá tudo certo. Quando você tá parado, você tá em casa, né? Tranquilo. Eu achei muito importante essa fala sua, Adriano, porque um detalhe que você chamou a atenção também, lá atrás na nossa conversa, você tá mais tempo parado que andando, né, cara? Mas sim. Que rico que se transforma cada parada dessa, né? E eu queria ouvir, assim, ou saber de um assunto
que é assim, quando existem encontros de escalada, encontros de grupos, encontros com ouvintes ou com apoiadores, etc. Tem um assunto que sempre que não pode deixar de acontecer, ou de ser relatado, ou um assunto que sempre vem à tona. E não estou falando nem de futebol e nem de opinião de filme ou de política. Qual é o assunto que não pode faltar quando você junta com um número legal de pessoas assim? Vamos ouvir o Adriano. Qual é o assunto que sempre tem que ter? Eu acho que a velejar, quando você encontra velejadores, e muitas vezes esses encontros são lugares que não tem internet, sabe, tipo, por exemplo, Ilha da Cutia em Paraty, ou várias outras que tenha, mas é muito comum se encontrar aqui nessa região menos, assim, pelo menos na minha experiência, mas principalmente assim, de Paraty para cima, se encontrar no churrasco, às vezes na praia, ou no cockpit de um barco, e contar histórias, sabe, assim, que é uma coisa que a gente perdeu muito, eu acho, porque todo mundo tem um celular e olha a história ali no YouTube, né, aqui também tem culpa disso, todo mundo, sim, mas a gente bota a história para cada um ver sua história individual, assim, mas a gente perdeu a coisa de sentar, e quando era criança tinha isso ainda, de meus tios, não sei o que, ela sentar e contar histórias. E eu acho que isso é uma coisa que sempre acontece nos velejadores, e cada um traz a sua história, o que aconteceu no dia que rasgou a vela, no dia que ele teve que improvisar um leme, no dia que, sei lá, sabe assim? As roubadas, né? A galera gosta de contar roubada. Exato. E eu acho que é meio geral esses esportes que são mais outdoor, que você vai para lugares que não tem sinal, que não tem internet, e que vai uma turminha ou se encontra, ou seja na escalada, seja no remo, e pelo jeito que você está falando, na vela também é assim, encontrar nesse momento, a gente sempre vai contar as histórias, os perrengues, trocar experiência, sempre seja na escalada, no remo, e pelo jeito na vela também, e é muito parecido, né? É rico, né, saber. Exatamente. Você estava falando aí das histórias, você não acha que assim, que a gente não tem mais essa tradição, né? Mas eu acho, assim, pelo menos o que eu vejo, que as pessoas criam muitas histórias no Instagram, mas que são superficiais, são rápidas, né? Aquela coisa que assim, não, legal, mas você não se envolve. E eu acho que canais como o seu, uma das grandes vantagens é isso, você termina envolvendo, contando uma história, você tem mais profundidade do que você tem numa mídia, por exemplo, só do Instagram. Né? Mas o Redi, rapidinho, Adriano, mas eu penso assim, Redi, que isso é uma característica muito das mídias sociais, entendeu? No caso do Instagram, e que ela requer aquele dinamismo de, no máximo, 1 minuto, sabe? TikTok. Então, eu digo isso porque quando eu convido, às vezes, alguns influencers, alguém da área de social media para gravar, eu percebo a euforia da pessoa em falar rápido porque o tempo é curto. Não, aqui, cara, a gente tá gravando aqui, a gente já tá conversando aqui há quase 1 hora. Então, o YouTube, ele dá essa liberdade, né? Ele dá essa tranquilidade pra gente falar o tempo que a gente quiser. E isso dá a oportunidade de contar essas histórias, como o Adriano colocou, e que acontece muito. É uma percepção minha, mas eu vejo isso. No podcast e no YouTube, a gente tem essa tranquilidade de falar o tempo que a gente quiser, da maneira que a gente quiser, o tempo que a gente quiser. E é uma pena. Porque as histórias deixam de ser contadas. Porque tem o dinamismo, tem ali o tempo que passa rápido. Mas que bom que temos aqui o Adriano para trazer essa visão também e contar essas histórias pra gente. Eu acho que contar longas histórias, especialmente no YouTube, assim, entra uma coisa mais técnica, talvez, assim, né? Mas requer uma certa confiança do público de que ele vai esperar um pouco e vai ser entregue a algo muito bacana, sabe, assim? E eu acho que tem outros canais que já, tipo, é clickbait e tal, e rápido, entrega um negócio assim, né? E que é legal, é válido, tudo assim, né? Mas eu, desde o início, o primeiro episódio,
foi editado assim muito rápido e eu olhei assim, pô, não, a velejar é lento, sabe, assim, então tinha que ter um clima mais lento, tem não sei o que lá. E sei lá, a gente é o slow food da internet, acho, sabe assim, tem que ser um pouco mais lento, episódios mais longos e tal, e tem um público que gosta. Sim, Você tá falando aí em ser lento, né? Que velejar é lento, né? E realmente é, né? Se você for, né, não usar do recurso do motor, às vezes você fica no sal, né? No hashtag sal. Mas eu vi uma análise uma vez, o cara falando sobre cinema, que eu achei um troço muito interessante. E aí ele citou casos, não lembro de um outro filme, mas casos aquele filme do Bop, que eu não lembro, Tropa de Elite. Que se você quer retratar um cara que é arrogante, que é mau, o vilão, ele tem uma lancha. Mas se você quer retratar um cara que é o mocinho, que é o bom, que é o legal com todo mundo, o cara tem um veleiro. Olha o preconceito, Redi! Não fui eu, só tô repassando a palavra. Com muito cuidado, porque, pô, tem umas rixas, assim, veleiro, já adoro, e eu quero me dar bem com todo mundo e não... Às vezes as pessoas acham teu barco. Às vezes as pessoas acham que tem o rixa porque não mostra muito lancha. Não, cara, é porque o hashtag sal é sobre vela. A maior parte das publicações e tudo na náutica é sobre lancha. Esse é um cantinho do veleiro, então, sabe assim, mas eu não tenho nenhum problema com que tem lancha e tal, assim. Mas eu vejo que é o seguinte, ó, os velejadores tem menos velejadores do que lancheiros, né? E eles têm, como todo grupo menor, ele é mais homogêneo. Tipo, as pessoas pensam meio parecido, entende? Tipo, e ter um veleiro exige um comprometimento maior, assim, de aprender a velejar, de gostar daquilo, tem que aprender a gostar. Não é uma coisa que... A lancha é o primeiro veículo que eu quero ter um carro na água. Assim, é a primeira coisa que a pessoa vai pensar. E tem mais, entende? Tem muita gente. Então, não é mais heterogêneo o tipo de pessoas. Tem pessoas mais calmas, pessoas mais agitadas, tem pessoa que gosta de silêncio, tem pessoa que gosta de botar música alta, tem pessoa que gosta de correr. Então, a lancha... Não, caixinha de som no mar tem também? Não é possível. Como é que é? Aquelas caixinhas de som também tem, que é com uma alça assim no mar. A gente testemunha isso. Não, tem lancha que praticamente é uma caixa de som só. Tipo, tem uns caras que nem carro, assim. Eu nem sei como iniciar esse encerramento aqui, porque pra gente tá sendo um deleite estar conversando contigo aqui e conhecer parte dessa trajetória. Deixo aqui as portas abertas para você voltar outras vezes quando possível para conversar com a gente aqui. Foi uma alegria enorme, de verdade. Assim. Tem tanta coisa ainda que dá pra gente falar e que dá pra gente abordar, mas eu queria te pedir, né, que você pudesse falar pra gente, pro público do Na Trilha que ainda não conhece o seu canal. Divulga aí, fala aí como que as pessoas podem te encontrar, o que elas vão encontrar no seu canal, né, que, querendo ou não, são públicos que têm a mesma vibe, né, a mesma intencionalidade, ver a experiência de natureza e etc., mas que são públicos diferentes, né, então o seu público é um público que é do veleiro e tem um público aqui Na Trilha que gosta de escalada, que gosta de mountain bike, que gosta de trilha, que gosta de voar. E a gente quer também falar com esse público que gosta de velejar. Então, por favor, aí, diga aí os seus canais de comunicação, o que tem em cada um deles. Cara, eu agradeço muito a oportunidade, foi um papo muito legal e por mim teremos outros, né? Foi bem bacana, acho que... E eu gosto de falar sobre vela para um público que não conhece, assim, eu acho que essa é uma das coisas que o Sal tem como importância, assim, é ter essa comunicação, sabe? Então, quanto mais o público não sabe sobre vela, acho mais legal falar, né, sobre isso, esclarecer. E eu agradeço muito essa oportunidade que vocês dão de falar com outros, de um público que acredito que muitos não conheçam tão a fundo a vela, mas tem
um perfil que tem cara que vai gostar, né? Eu acho que quem faz esse esporte de aventura e tal, eu acho que tem tudo pra gostar. E o canal principal, assim, pra conhecer o Hashtag Sal é o YouTube, né? Tipo, tem lá no YouTube, se procurar pro Hashtag Sal, tanto extenso, ou então escrevendo, né? Hashtag Sal, SL. Tem uma série de episódios lá com muitas entrevistas de pessoas que moram a bordo também, ou que fizeram viagens incríveis. E também tá no Instagram, Hashtag Sal Oficial. Dá para seguir também coisas mais curtinhas, rápidas e não tão profundas, mas a gente está presente lá também, né? E convido a todos que querem conhecer um pouco sobre vela e sobre a vida a bordo, vida nômade, entrem lá. Então, só para marcar aqui no Instagram hashtag por extenso, né? Hashtag.oficial, é isso, né? Hashtag sal _oficial, por extenso. Isso, hashtag sal com L no final, né? L de lata. Sim. Ponto oficial no Instagram e... Underline. Tá, desculpa, anotei errado então. Então é isso. Hashtag sal _oficial e no YouTube, hashtag sal. Vá lá, conheça o trabalho do Adriano, apoie ele, apoie o Na Trilha também. A gente também tem aqui o crowdfunding, que a gente conta com o apoio de vários ouvintes, e posso dizer que essas contribuições ainda não são, digamos assim, suficientes para bancar todo o processo do Na Trilha e bancar os participantes. Mas se não fossem essas participações, não fossem esses apoios, o Na Trilha não existiria já há muitos anos, né? Quando tinha ali 1, 2, 3 ouvintes que ainda tira dinheiro da receita da casa deles para passar pra gente, isso traz uma responsabilidade de que a gente pode e deve continuar produzindo. Então, parabenizo você, Adriano, pelo público que te acompanha, pelo público que te apoia, e eu fico muito feliz assim, de ver alguém que é produtor de conteúdo digital vivendo exclusivamente de conteúdo digital, sem essas amarras, né? E aí, usando o termo aí do veleiro, né? Você não se prende em lugar nenhum, você pode fazer a forma como você quiser e esse conteúdo vai continuar chegando. Então, parabéns mais uma vez aí pelo seu material. Muito obrigado, cara. Muito obrigado e parabéns pra vocês aí também pelo trabalho. Redi, finalizando aí, dá o seu tchau pra galera. Primeiro eu vou fazer uma exigência pro Adriano. Quando for subir a costa do Brasil, você vai ter que parar aqui em Vitória a gente tomar uma cerveja. Certo? Fazer um churrasco. Sim. Te agradecer muito, cara, por ter participado aqui do programa. Como o Renan falou, é uma pauta que a gente já está batalhando há muito tempo, né? Sigo o canal. Na verdade, eu fui lá na pauta. Tem realmente um ano, pouquinho mais de um ano que a gente está batalhando essa pauta. Mas aconteceu. Quando você quiser voltar, né? Eu sei que tem problemas aí de você ter internet, né? Se você vai ter internet quando tiver... quando tiver num canto legal, mas assim, obrigado por ter parado aí, ter conversado com a gente, foi muito bom, foi um prazer. Minha esposa vai adorar ver esse programa. Eu falei, falei com o Adriano aí. E valeu, cara, muito obrigado. Ellen? Eu só tenho a agradecer, queria muito participar. Quando eu recebi o convite do Renan, eu fiquei muito feliz sabendo que o Adriano que ia vir aqui pro Na Trilha. Obrigado, Renan, obrigada, Adriano. Foi incrível a conversa de hoje, foi muito legal. Também é um sonho morar no veleiro. Ainda chego lá. Quase trombei o Adriano algumas vezes, eu remando ele velejando. Falei, nossa, eu passei perto do Adriano, eu não acredito. A hora que eu vejo as postagens. É muito legal, eu acho que o pessoal do mar é muito acolhedor, a maioria. O mar te abraça. 100% das pessoas. Então, eu só tenho a agradecer, foi muito legal participar. Obrigada, Adriano, obrigado, Renan, obrigado, Redi. E foi muito legal, muito bom. Obrigada. Ele não vai passar rede social? O povo aqui é assim, Adriano, tá vendo? Eles falam, ninguém me segue, ninguém me comenta nada, mas não passa nada. O meu é particular, @hel_amaral. Agora a gente tem o canalzinho das meninas remadoras, que é @pedal_like_a_girl. Pedal _like_a_girl. E tem também o Zoroeira Outdoor, que é das viagens que a gente faz de caiaque. Não, aí o Fux tem que pagar merchan aqui, não, chega.
Chega. Ô, Adriano, você falou que você tinha uma história triste, só pra passar a régua. Finalizar. Não, é porque teve uma tormenta no Uruguai histórica, hoje teve vento de 122 km por hora aqui, e aí, pô, a gente não dormiu a noite inteira, assim, sacudindo e preocupado, né? E aí a churrasqueira do nosso barco bateu no outro barco cortado, caro pra caramba no lado lá, e não é nada muito grave, mas não sei, vamos ver o que vai acontecer. E aí amanhã eu vou saber quanto que vai custar isso, se eu tô bem mais pobre ou não. Foi. Tá vendo só, ouvinte? Então é isso, vai lá, colabore com o Adriano pra ele não ter mais um prejuízo maior. Apoia-se, porque ele vai ter um prejuízo aí. Passa aí qual é o caminho lá do Acertou Apoia. o iate do Luciano Huck, que tava encorado do lado. É apoia-se.com, agora não me lembro se tem BR, peraí, deixa eu ver aqui. Não tem BR. Não tem BR. apoia.com/#sal. #sal. Então vai lá, apoia. Apoio na trilha também, tem lá em PicPay, tem no Padrinho. E é isso, né? Então a gente fica aqui, né, inspirado e deixando aqui já o mar aberto para o Adriano voltar outras vezes aqui. Então, obrigado, ouvinte, obrigado, Adriano, obrigado, Ellen, Redi, pela parceria. Valeu. Tá junto com a gente aqui. Um beijo, até a próxima e tchau! Tchau. Falou, tchau, até a próxima. Faça desse podcast a sua aventura. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.